Esporte Alternativa. Oferecimento LS Academy. Matrículas abertas. Venha fazer parte de nossa equipe. JR Materiais de Construção, a melhor loja de materiais de construção da região do Maracanã. Seletron, energia solar. Economize até 90% na sua conta de energia. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Lazer e diversão onde mora o sossego. E Sucauto, bateu. E agora? Agora é buscar o atendimento e os serviços da Sucauto. Peças novas, seminovas e serviços automotivos. A você um bom dia, um forte abraço, uma excelente semana para todos nós. Estamos começando o nosso Esporte Alternativa desta segunda-feira, hoje dia 13 de maio de 2024. Vamos destacar principalmente a Série C e também a Série D, movimentação dos times maranhenses nessas duas competições. E o Motoclube, né? Quem diria, assumindo a primeira posição do Grupo A2 do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão de Profissionais. Mas, infelizmente, o Sampaio Corrêa não conseguiu transformar em gols a sua melhor presença na partida contra o Tombense na cidade de Tombos. Isso em Minas Gerais, em jogo válido pela terceira rodada, né? Claro que está na quarta partida, ou melhor, na quarta rodada, e foi a terceira partida, melhor dizendo, da equipe do Sampaio Corrêa pela Série C 2024. No final, mais uma derrota na competição. Assunto para a repórter Miriam Souza. Miriam. Solon Vieira, bom dia e boa semana a todos. Olha, Solon e amigos do Esporte Alternativa, no último sábado, dia 11, o Sampaio Corrêa enfrentou o Tombense no estádio Almeidão, em Tombos, Minas Gerais, em um confronto marcado por oportunidades perdidas e um resultado amargo para o time maranhense. Mesmo apresentando um desempenho superior em campo, o tricolor acabou derrotado por 1-0, com o único gol da partida marcado por Mikael aos 50 minutos do segundo tempo. Desde o início, o Sampaio Corrêa demonstrou sua disposição em buscar a vitória, criando diversas oportunidades ao longo do jogo. Destacam-se as investidas de Bruno Baio, que retornava de lesão, e teve duas chances claras de gol no primeiro tempo, uma com o pé direito e outra de cabeça, ambas desperdiçadas. O segundo tempo seguiu na mesma toada, com o Sampaio Corrêa mantendo a pressão sobre o adversário e criando novas chances de gol. Apesar de uma defesa sólida e uma atuação consistente, o time acabou sofrendo o gol no momento derradeiro da partida, causando frustração aos jogadores e torcedores. O próximo desafio da Bolívia querida será contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, no próximo sábado, dia 18, em partida válida pela 5ª rodada da competição. No decorrer do jogo, o Sampaio Corrêa demonstrou organização defensiva e buscou criar oportunidades de gol, enquanto o Tombense procurava explorar jogadas aéreas e oferecia pouco perigo ao gol defendido por Felipe. Apesar de alguns momentos de pressão do adversário, o Sampaio Corrêa se mantinha firme na defesa e parecia caminhar para um empate, até que um lance isolado aos 50 minutos do segundo tempo definiu o resultado da partida. Mas, Solon, a tão complicada situação do Sampaio Corrêa se tornou um pouco pior, já que os resultados do complemento da rodada da Série C deixaram o time maranhense na 15ª colocação, somando apenas um ponto. Parece que as coisas ficam muito mais nebulosas, inclusive, a boca pequena já se comenta sobre a situação do técnico Thiago Gomes, que a depender do resultado do jogo contra o CSA, pode estar sendo deletado dos planos do presidente Sérgio Frota. O jogo vai ser no estádio Rei Pelé, domingo dia 19, às 5 da tarde. Por enquanto era só o que tínhamos da equipe do Sampaio Corrêa para o Esporte Alternativa desta segunda-feira, meu caro Solon. E mais uma vez a defesa, né? Mais uma vez a defesa. É claro que não é só a defesa culpada, existe uma situação no geral, mas mais uma falha grotesca da defesa. 2 jogadores aí não conseguiram fazer com que houvesse o impedimento, né? Ou ação do jogador da equipe do Tombense. E aí, meu amigo, não tem jeito. Houve o aproveitamento, não adianta agora ficar lamentando. Infelizmente, para a equipe do Sampaio Corrêa, mais uma situação de preocupação. Como disse aí a Miriam, já existe uma preocupação, já existe a boca pequena, o comentário que Sérgio Frota já não estaria tão contente assim
com a situação com as decisões do Thiago, técnico da equipe do Sampaio Corrêa. Aliás, essa situação foi manifestada a semana passada aqui, naquela live do Sampaio Corrêa, onde eu, nas entrelinhas, e você também que acompanhou deve estar também imaginando o que o Sérgio Frota teria ou queria dizer quando, olha, tem que ir e trazer pontos. Eu leio nessas entrelinhas que aí já começa uma cobrança, mesmo que subliminar, né, para o técnico da equipe do Sampaio Corrêa. Ficou difícil a situação, tem mais uma partida fora de casa, é contra um CSA que está mais estruturado, melhor preparado, vai também jogar em casa. Não adianta enganar o torcedor, dizendo que vai ser tudo diferente daqui por diante, se a gente não está vendo nenhuma ação prática. Tá? A fórmula mágica é jogar bola, sabe? Mas tem quem saiba jogar bola. Mais uma vez a defesa claudicante realmente falha. Eu disse, talvez eu esteja me tornando repetitivo, mas de um time que eu considero fraco, que é o Sampaio, o setor ainda mais fraco é a defesa. Que já não é a primeira vez que falha, já não é a primeira vez que deixa toda uma situação de preocupação para o torcedor. E aí a cornetagem vem mesmo, não adianta. E se o Sérgio Frota não abrir os olhos, meu amigo, e ontem lá no Iozinho Santos, se por maldade, ou então por previsão daquilo que pode acontecer, já estão falando até, claro que existe um exagero aí, né? Mas estão falando até em Série D o ano que vem para o Sampaio Corrêa. Como eu disse, eu considero um exagero. E afinal de contas, quem estava lá era Motense e também era Maquiano, né? Claro que, mas sempre nessa resenha, sempre tem essa situação. Agora, tomara que aquela velha de que as palavras têm poder não seja válida para essa situação da equipe do Sampaio Corrêa na atual situação. Mas que preocupa, preocupa. Os outros resultados, nós tivemos Caxias e Confiança com o adiamento, né? Você sabe muito bem por quê. Tombense e Sampaio Corrêa 1-0 para o Tombense. ABC 0, Londrina 2. Ferroviário e São José também adiado. Ferroviária e Náutico, Ferroviária 2, Náutico 1. CSA 0, Atlético 5. Remo 1, Floresta 0. Volta Redonda 1, Botafogo da Paraíba 3. Ipiranga e Figueirense adiado, como você já sabe. E Aparecidense e São Bernardo, né? Mas eu tenho assim uma impressão de que esse jogo do CSA, que perdeu por 5-0, vai querer descontar as coisas nas costas da equipe do Sampaio Corrêa. Eu me preocupo em relação a isso. Alguma coisa vai ter que ser feita, porque senão a gente vai ter muito o que lamentar. A classificação da Série C ficou sendo a seguinte: o Atlético tem 12 pontos, 100% de aproveitamento, é a primeira colocada, a equipe do Atlético. Segundo, o Botafogo da Paraíba com 10 pontos. Terceiro, Tombense com 9 pontos. Quarto, a Ferroviária com 8 pontos é a quarta colocada. São Bernardo, que joga hoje com 7 pontos, é o quinto colocado. Figueirense em sexto lugar. E assim a gente segue, né? Lembrando que, infelizmente, o Sampaio amarga aí a 15ª posição com apenas 1 ponto ganho. Os outros 4, que a gente pode considerar também aí como piores e que podem ser considerados como os piores times até o presente momento, a equipe do Ferroviário de Fortaleza com apenas 1 ponto em 17º lugar, o ABC com 1 ponto em 18º, São José, que teve aí prejudicado aí também a sua participação por conta das chuvas no seu estado, ou seja, no Rio Grande do Sul. E quem diria, hein? O Floresta, que parecia que vinha com tudo, não tem nenhum ponto, é o último colocado. Aliás, o Floresta é de uma SAF, ou de empresários lá do Ceará. Por isso que eu falo, nem sempre aquilo que se apregoa, nem sempre aquilo que se tem de exemplo, de modelo em outros clubes, pode ser usado aqui por nós. São culturas diferentes, é bem verdade, mas que a gente sabe muito bem que o costume, infelizmente, muitas vezes, não é aquilo que a gente tem, por exemplo,
O Vasco da Gama é uma SAF, o Botafogo. E até agora, o que está acontecendo? Mas Solon Vieira, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, a gente está falando de Estados Unidos e Europa. E a gente tem que dizer o seguinte, gestão de pessoas acima de qualquer tipo de outra situação é o que manda muitas vezes para agregar um time. E você sabe muito bem, quando tem panelinha, não estou dizendo que isso esteja acontecendo no Sampaio, não. Mas quando não existe um comando, quando não existe um gestor, aí, meu amigo, não adianta vir SAF e o que tiver que vir para poder consertar, se não tiver esse tipo de preocupação na gestão de pessoas, na orientação do grupo, infelizmente, não vai sair do lugar. Olha, agora só faltam, se não me engano, 15 rodadas, tá? 15 rodadas. É bom se precaver para essa situação. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Vamos falar daqui a pouco, depois do intervalo, o Motoclube líder do seu grupo na Série D 2024. Daqui a pouquinho. Esporte Alternativa. Oferecimento LS Academy. Matrículas abertas. Venha fazer parte de nossa equipe. JR Materiais de Construção, a melhor loja de materiais de construção da região do Maracanã. Seletron, energia solar. Economize até 90% na sua conta de energia. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Lazer e diversão onde mora o sossego. E Sucalto, bateu. E agora? Agora é buscar o atendimento e os serviços da Sucalto. Peças novas, seminovas e serviços automotivos. Você precisa conhecer a Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu, distante apenas 40 minutos de São Luís. Leve a família, chame os amigos para viver essa emoção com lazer, alegria e natureza. E outra boa notícia: nos próximos programas, vamos te dizer como ganhar um final de semana de lazer conosco. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Informações e reservas pelo número 98 9984 41 47 72. Que neste Dia das Mães, dia tão especial, celebremos o amor incondicional e a dedicação de nossas rainhas. Seu carinho é um farol que guia nossos passos em todas as jornadas da vida. Que possamos honrar, valorizar e agradecer por todo o amor e sacrifício que elas nos oferecem. Mensagem do Centro Educacional Arca de Noé. As mães, nossas parceiras e amigas, que tanto confiam em nosso trabalho e nas nossas profissionais, também mães de seus filhos de coração, todos os dias. A sua solução para construir, para reformar. JR Material de Construção tá em primeiro lugar. Do alicerce até o acabamento, material elétrico, hidráulico e o cimento, tudo pro marceneiro, carpinteiro e o pedreiro atender o seu cliente e ganhar o seu dinheiro. Tintas e pisos, tudo em um só lugar, portas e janelas com padrão de qualidade. JR Material de Construção, com atendimento e preço baixo de verdade. JR Material de Construção, BR-135, próxima entrada do Maracanã. Seletron, você produzindo sua própria energia. Com centenas de sistemas instalados no Maranhão e Piauí, somos referência em energia solar em toda a região. Trabalhamos com a venda, instalação e homologação de sistemas fotovoltaicos. Economize até 90% em sua conta de energia. Seletron, energia solar. Faça um orçamento sem compromisso. Voltamos com o nosso Esporte Alternativa desta segunda-feira, hoje dia 13 de maio de 2024. E ontem o Iosio Santos acompanhou, se não uma exuberante partida, mas uma partida que nos dá a garantia de que tanto o Motoclube como a equipe do Maranhão podem crescer ainda na competição e estão nadando, por enquanto, nadando de braçada na Série D, né? O Motoclube tem um jogador com 100% de participação dos gols da equipe na Série D 2024. É o tal de Paulo Rangel, né? Além de dar assistência aos companheiros, é artilheiro do Papão e ontem marcou mais 2 na virada contra o Maranhão Atlético, assumindo a primeira colocação do grupo A2 da competição. O repórter Pedro César nos fala a respeito dessa rodada. Pedro. Solon Vieira.
De virada, o Moto Clube venceu o Maranhão por 2-1 no duelo entre maranhenses e assumiu o primeiro lugar do Grupo A2 do Campeonato Brasileiro da Série D, ontem domingo dia 12, no estádio Nhozinho Santos. Com o resultado, o Moto lidera a chave com 7 pontos e passou o Maranhão, que é o segundo, com 6. O MAC dominou o primeiro tempo, criou várias chances para definir o placar e parou no goleiro Dejair. No segundo, o Moto equilibrou as ações e marcou 2 vezes para virar o placar. O Maranhão começou com tudo o clássico no Nhozinho Santos e abriu a contagem com menos de 10 minutos. Antes disso, criou uma boa chance com o atacante Ronald Camarão aos 5 minutos. Mas o Bode Gregório seguiu no ataque e acabou abrindo o placar aos 7. Depois que Cavi fez uma boa jogada e emendou, e no rebote Camarão mandou para as redes do goleiro Dejair, fazendo 1-0. Pro meio para Clecione. Clecione bateu aí, a zaga subiu. Novamente outra pancada. Vai sobrando! Ronald Camarão! De Gregório, é do Macão, machão da ilha. Sempre ele, Ronald Camarão. Deixaram o camarada ali à la vontade para poder dominar, escolher o canto, bater cruzado, Dejair não poder fazer absolutamente nada. Ronald Camarão. Olha, deixar a bola no pé dele, na entrada ali. O fato é que o Maranhão mandou no jogo no primeiro tempo e seguia no ataque, sendo que aos 22 minutos o goleiro Dejair fez outras 2 ótimas defesas em arremates de Rafael e Barata, evitando o segundo gol. Em nova ação do Maranhão, Dejair surgiu novamente para impedir outro gol de Camarão aos 29 minutos. Lembrando que o Moto quase não chegou ao ataque e o primeiro tempo ficou assim no Nhozinho Santos. No segundo período, o Moto Clube, comandado pelo técnico Pedro Yarley, voltou com outra postura no segundo tempo e conseguiu o empate aos 8 minutos numa boa jogada de Miqueias, que serviu o atacante Paulo Rangel, que deixou tudo igual em Vila Passos. Moto 1, Maranhão também 1. Sada ali a bola para Vitão. Lá vem Vitão para o levantamento na grande área. Paulo Rangel! Paulo Rangel. Velhinho pela praça. Tava por ali no levantamento. Goleirão Moisés foi pra bola. Ele bateu do jeito que manda o figurino. Cabeceando pra baixo, batendo no chão, vencendo o goleirão da equipe do Maranhão. Depois do gol, a partida se equilibrou e até os 30 minutos Bode e Papão pouco chegaram às metas adversárias com maior objetividade. A partida se encaminhava para um empate, mas aos 43 minutos o Moto conseguiu o gol da virada quando Rian dividiu com Moisés, foi ao chão e a arbitragem marcou o pênalti. Na cobrança aos 44 minutos, Paulo Rangel bateu bem e marcou o seu segundo gol, o da virada do Moto. 2-1 para o Papão, placar final no Nhozinho Santos. Do favorecer a equipe do Papão, Paulo Rangel deu de cabeça, tentava fazer o levantamento. Boa jogada, opa! Pênalti! Penalidade máxima para o Moto Clube! Saiu todo desajeitado. Goleirão Moisés foi pra bola. Na descida lá pelo lado direito, estava sem ângulo, jogador do Moto Clube, mas acabou encontrando a penalidade máxima, meu querido Rodrigo. No meu modo de ler, acho que acerta a arbitragem, né? Foi um pouco imprudente ali o Moisés, né, na dividida com o jogador do Moto. Aqui a distância pareceu realmente, né, que o Moisés cometeu pênalti. E a gente pode ter a incrível marca, Solon, de 6 gols do Motoclube São Luís e Paulo Rangel participando de todos os 6 gols do Motoclube
na Série D, ele que deve cobrar o pênalti. E parece que é ele quem está com a bola nas mãos ali. O respeito vai ser autorizado pelo senhor Lucas Coelho Santos. 44 minutos, torcedor do Motoclube na expectativa. Indo também com o Paulo Rangel, olhando cara a cara. Vai de pé direito, correu, bateu, é gol! Gol! Do Papão! 100% de aproveitamento, Paulo Rangel! Vai pra bola, bateu com tranquilidade, Moisés não conseguiu. Agora, na quarta rodada do Grupo A2, no sábado, às 4 da tarde no estádio Castelão, o Maranhão recebe o Águia de Marabá. Já o Motoclube joga no domingo, diante do Cametá, no estádio Ofelino Martins, em Cametá. Esse é o balanço do clássico maremoto dessa rodada, meu querido Solon Vieira. Obrigado, Pedro. Alguém falou em salto alto da equipe do Maranhão. Eu acho que seria um desrespeito ao Motoclube dizer que a equipe do Maranhão entrou de salto alto. Faltou atenção. E, como disse o Rodrigo também, o goleiro da equipe do Maranhão foi um tanto quanto, não vou dizer irresponsável, né? Mas não estava concentrado de uma forma assim que imaginasse que poderia, naquele momento, a desatenção, fazer com que acontecesse um pênalti, né? Agora, eu não vou dizer também que foi dizer assim que é injustiça o placar, realmente, como eu disse, é desmerecer o trabalho do Sampaio, ou desmerecer o trabalho do Motoclube, melhor dizendo, né? Achei que foi melhor no segundo tempo, aproveitou mais. O Maranhão parece que desligou o botão. Quando tentou reagir já era tarde, infelizmente para o MAC, a perda aí da primeira posição no grupo A2 da Série D 2024. Bom pro Moto. Daqui a pouco eu vou fazer o seguinte, trazer os outros resultados dos jogos também que estão na mesma chave do Motoclube e os comentários do Rodrigo Barbosa, além daquilo que vai ser a projeção para a próxima rodada, com o Maranhão jogando aqui em casa e o Motoclube indo a Cametá, no Pará. Já já a gente volta. Esporte Alternativa. Oferecimento LS Academy. Matrículas abertas. Venha fazer parte de nossa equipe. JR Materiais de Construção. A melhor loja de materiais de construção da região do Maracanã. Seletron. Energia solar. Economize até 90% na sua conta de energia. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Lazer e diversão onde mora o sossego. E Sucalto. Bateu. E agora? Agora é buscar o atendimento e os serviços da Sucalto. Peças novas, seminovas e serviços automotivos. Você precisa conhecer a pousada Sossego dos Nascimento em Icatu, distante apenas 40 minutos de São Luís. Leve a família, chame os amigos para viver essa emoção com lazer, alegria e natureza. E outra boa notícia: nos próximos programas, vamos te dizer como ganhar um final de semana de lazer conosco. Pousada Sossego dos Nascimento em Icatu. Informações e reservas pelo número 98 9984 41 47 72. Que neste Dia das Mães, dia tão especial, celebremos o amor incondicional e a dedicação de nossas rainhas. Seu carinho é um farol que guia nossos passos em todas as jornadas da vida. Que possamos honrar, valorizar e agradecer por todo o amor e sacrifício que elas nos oferecem. Mensagem do Centro Educacional Arca de Noé, as mães nossas parceiras e amigas, que tanto confiam em nosso trabalho e nas nossas profissionais, também mães de seus filhos de coração, todos os dias. A sua solução para construir, para reformar. JR Material de Construção tá em primeiro lugar. Do alicerce até o acabamento, material elétrico, hidráulico e o cimento, tudo pro marceneiro, carpinteiro e o pedreiro
rápido atender o seu cliente e ganhar o seu dinheiro. Tintas e pisos, tudo em um só lugar. Portas e janelas com padrão de qualidade. JR Material de Construção, com atendimento e preço baixo de verdade. JR Material de Construção, BR-135, próxima entrada no Maracanã. Seletron, você produzindo sua própria energia. Com centenas de sistemas instalados no Maranhão e Piauí, somos referência em energia solar em toda a região. Trabalhamos com a venda, instalação e homologação de sistemas fotovoltaicos. Economize até 90% em sua conta de energia. Seletron, energia solar. Faça um orçamento sem compromisso. Voltamos com o nosso Esporte Alternativa desta segunda-feira. E olha quem esteve na transmissão de ontem comigo para o registro de Moto Clube 2 Maranhão 1 foi o comentarista Rodrigo Barbosa, que agora passa a sua visão do jogo, desse encontro, para você, torcedor, que está acompanhando o nosso Esporte Alternativa. Bom dia, Rodrigo! Falando diretamente aqui do estádio Nilzinho Santos, onde o Papão do Norte levou a melhor sobre o Maranhão Atlético Clube. O Maranhão Atlético Clube até então 100% dentro da competição, e o Motoclube São Luís, na base da vontade, né, conseguiu aí um resultado interessantíssimo, né, porque são 2 vitórias já acumuladas do Motoclube São Luís dentro do Nacional da Série D. Diria mais, 2 vitórias gigantes do Motoclube São Luís. Na primeira, vencendo diante do Altos do Piauí, fora dos seus domínios, e agora vencendo o Maranhão Atlético Clube, que aí dispensa comentários realmente de tudo que o Maranhão tem representado durante essas 2 temporadas aqui no estado do Maranhão. É o time, sem dúvida nenhuma, a ser batido. Primeiro tempo, aqui no estádio Nilzinho Santos, nós tivemos, tomando conta das ações, o Maranhão Atlético Clube. O Maranhão foi dono das ações, empilhou oportunidades aqui no Gigante da Vila Passos, criou muitas oportunidades com o Vinícius Barata, com o Ronald Camarão, né, mas só fez um gol, né, nessa unidade. No primeiro tempo ainda, o Pedro Yarley ainda mexeu na equipe, até chamava a atenção na transmissão que eu não estava gostando do posicionamento do Jorge. O Jorge estava jogando muito atrás, como segundo volante, como estava aparecendo o Giovani. Dois meias, mas o Giovani um pouco mais à frente na segunda etapa, e o Moto se aproveita. Poucas oportunidades, mas com muita vontade, como eu falei, e aí mais caminhando já para o finalzinho, consegue um pênalti, onde o Paulo Rangel converte mais uma vez, marcando os 2 gols. Chamar atenção mais uma vez para o Paulo Rangel. Absurdo que ele vem fazendo. São 6 gols do Motoclube no Nacional da Série D. Ele teve participação nos 6 jogos. Nos últimos 2 jogos são 4 gols do Paulo Rangel dentro do Nacional da Série D. Uma peça que nesses 3 jogos tem sido fundamental e importante para o Motoclube São Luís hoje estar liderando o seu grupo dentro do Nacional da Série D. Tivemos um grande jogo, onde o primeiro tempo do Maranhão, segundo tempo do Motoclube São Luís, que acabou saindo vencedor, porque foi mais objetivo e soube aproveitar as suas oportunidades. Forte abraço, Solo, e até a próxima. Bom, você vai ver agora também aí outros resultados, né? Você vai ter o Marabá e Cametá empatando. A gente estava, inclusive, esperando aqui que tivéssemos os outros gols. Tivemos ontem a vitória da equipe do... Nossa, o Fluminense ontem venceu, facilitou também a vida dos times maranhenses, né? O Tocantinópolis acabou indo a Teresina e perdeu. Você está vendo aí, na minha opinião, um jogo fraquíssimo entre Águia de Marabá e o Cametá, jogo que acabou o empate, como você está vendo aí, em 1-1. O Cametá é o próximo adversário da equipe do Motoclube. Eu tenho certeza que se o Moto tiver um pouquinho de juízo, não quiser contar com a sorte, puder fazer alguma coisa de mais parecido com o que aconteceu ontem aqui no Nilzinho Santos, eu tenho a impressão que sai com uma vitória lá de Cametá. Com todo o respeito que eu tenho aí aos paraenses, mas eu não vi assim durante essa partida alguma coisa que pudesse assustar ou me assustar em relação àquilo que pode ser aí a partida do Motoclube lá naquela cidade, né? O outro resultado que a gente teve ontem, aliás, teve nesse final de semana, foi o empate entre a equipe do River contra a equipe do Altos. Ajudou demais. Obrigado, piauienses. O futebol maranhense agradece a vocês. O empate de vocês aí, a derrota do Tocantinense para a equipe do Fluminense, acabaram fazendo com que houvesse um pouco mais de tranquilidade por parte de Motoclube e Maranhão. A equipe do Moto está em primeiro lugar com 7 pontos.
Segundo, a equipe do Maranhão com 6 pontos. Fluminense com 4 pontos é o terceiro colocado. O Altos, quarto colocado com 4 pontos. River vem em quarto. Eita, River, que se cuide, hein? Em sexto lugar. O Águia de Marabá com 2 pontos é a sétima colocada. A equipe em sétimo lugar. E o Cametá com apenas 1 ponto é o oitavo. Lembrando, para nós aqui, que as próximas partidas teremos a equipe do Maranhão enfrentando o Águia de Marabá aqui no estádio Castelão e o Motoclube indo a Cametá enfrentar o time daquela cidade. Claro que a gente fica torcendo aqui mais uma vez à distância, você também vai acompanhar essa partida. Agora, como eu disse, é bom não contar com a sorte, é bom contar com competência. E pelo menos isso, em termos de Série D, nessas primeiras rodadas aí, as duas equipes do Maranhão, ou seja, o MAC como o Moto, estão aí numa situação de vantagem sobre os outros concorrentes ou as outras equipes. Tomara que possamos ter aí no frigir dos ovos, então, a classificação das duas equipes, pelo menos até agora, as duas melhores da competição no seu Grupo A. A todos um forte abraço, a gente volta a falar em esportes, no Esporte Alternativo amanhã, às 11h30 da manhã, aqui na TV Alternativa, a sua TV Meio, ou seja, afiliada da TV Meio, do Sistema Meio Norte de Comunicação. Forte abraço!